esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós. Você está acompanhando, através da Goldnet, a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom, quero mais uma vez cumprimentar os nossos fiéis aqui presentes na nossa Igreja Matriz. E você agora em casa em sintonia conosco, e onde se encontra, rezando também através dos meios de comunicação, através da internet. Estamos celebrando o nosso tempo quaresmal, 40 dias, como um grande retiro, que nos prepara para celebrar a Páscoa do Senhor. Hoje é o 3º domingo, está vendo? Tudo passa rapidinho, né? E vamos aproximando cada vez mais da festa da Páscoa, o coração da nossa fé. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. E vamos caminhando como um grande apelo de conversão, de mudança de vida, de revisão da nossa história. É a proposta. O tempo propício da Quaresma é o tempo da conversão. E vamos pouco a pouco nos aproximando então da festa da Páscoa. A liturgia hoje nos faz um grande apelo, que é o apelo da purificação. Purificar o coração, o templo onde Deus habita dentro de nós, para poder celebrar bem a Páscoa do Senhor. Convenhamos, a higiene e a casa organizada é sempre bem-vinda. É triste quando você visita alguém, ou a mesma pessoa que costuma com a desorganização. E você já viu também como é triste a pessoa ter sinônimo de pobreza com porcariada? Deus me perdoe. Os trem tudo igual um balaio de gato. Higiene e limpeza é sinônimo de saúde. E de vez em quando é preciso também fazer uma faxina geral. Joga água na janela, na casa toda, tira as teias de aranha, o bolor que vai se acumulando. Quaresma é tempo de fazer essa purificação, essa faxina geral. Tirar acúmulo daquilo que vai ficando no coração, teias de aranha, ressentimentos, para poder bem celebrar a Páscoa, fazer uma faxina geral no coração. E é justamente essa faxina que vocês ouviram aí, que Jesus hoje fez lá no Evangelho.
Nós ouvimos no Evangelho de João. O certo é que quando Jesus chegou lá no templo, o bicho pegou. Eles estavam fazendo do templo um covil de comércio de ladrões. O templo sempre foi algo muito referencial do povo judeu. Identifica-se o povo de Deus com o templo. E o templo é uma construção faraônica, foi uma construção faraônica, né? Claro que não tem mais hoje. Mas, diz os historiadores, que é uma coisa espetacular, imenso. Todo de pedras preciosas, os vasos todos de ouro. E de tão imenso que era que eles desviavam até um pequeno riacho para lavar, quando era preciso faxinar o templo. Porque tinha muita sujeira de sangue derramado, vísceras de animais que eram sacrificados lá. Mas mais do que a beleza arquitetônica do templo, ele era o sinal de que Deus morava no meio do povo. Porque dentro do templo tinha a Arca da Aliança. E o que é a Arca da Aliança? Um baú muito bem trabalhado, muito ricamente ornado. Diz os historiadores que tinha 2 anjos querubins assim imensos, que as asas se tocavam. E dentro da arca tinham as tábuas da lei. O que são os 10 mandamentos que nós ouvimos na primeira leitura hoje? Os 10 mandamentos foram dados por Deus no Monte Sinai a Moisés, como um pacto, como uma aliança. Deus libertara o seu povo da escravidão do Egito, convidou Moisés para subir ao Monte Sinai e falou assim: Moisés, nós vamos fazer uma aliança, um pacto, um juramento. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Mas para que dê certo, vocês têm que cumprir os mandamentos que eu vou passar para vocês, tá bom? Sim, senhor. E no templo tinha a arca, justamente, onde ficavam os 10 mandamentos. Nós podemos interpretar muitas vezes que os mandamentos que Deus dá é aquilo para podar a nossa liberdade, impedir a gente de ser feliz. Aliás, você já viram aquele ditado que a pessoa fala: gente, tudo que é proibido é bom. Já viram esse papo? Ah, por que você não toma remédio de matar rato? É proibido. Toma Cotrine, toma sei lá o que é, né? Aldrin. É proibido. Ah, é bom, que é proibido é bom. Tá, vai contar outra. Tem dó. E nós muitas vezes até associamos os mandamentos da lei de Deus, aquilo que Ele nos dá para ser feliz e orientar a nossa vida, como algo que podasse a nossa liberdade, como algo que nos impedisse de ser felizes. Não, os mandamentos da lei de Deus, eles estão dados no contexto de um Deus libertador. Tanto é que quando Ele hoje falou na leitura, falou assim: olha, eu sou Deus que vos libertou da escravidão do Egito. E vocês vão a partir de hoje seguir esses mandamentos aqui. Viu? De um Deus que liberta e cujos mandamentos refletem a liberdade. Eu vou dar um exemplo assim que você vai entender. Imagine você, nós vamos viajar para Belo Horizonte. Ou onde você queira viajar, o carro é seu, vai se você quiser, né? Mas imaginemos Belo Horizonte, ali é a Serra da Saudade, perigosa ali, muita curva, aquelas coisas. E aí você está dentro do teu carro, e aí tem a placa da rodovia dizendo, ó, curva acentuada à direita. Ou seja, diminua a velocidade, tira o pé do acelerador. Fique atento, senão se pode quebrar a cara. Aí passou, ó, curva acentuada à esquerda. Ó, que beleza, agora eu vou pisar. Vai chegar em Belo Horizonte? Belo Horizonte? Meio difícil. Vai chegar no caixão aqui para nós fazer encomendação e igual e arrumar lá. Não tem jeito. Vejam, as placas de sinalização tiram a liberdade do motorista? Não. Pelo contrário, as placas, elas preservam a vida do motorista. Indica o caminho seguro, preserva a vida de quem dirige. Mais ainda, ajuda a chegar no destino certo. As placas são para isso. Olha que coisa bonita, tão fácil de nós entendermos. Os mandamentos da lei que Deus nos dá, preserva a nossa vida, nos indica o caminho seguro e nos faz chegar um dia ao destino certo, que é o céu. Os mandamentos da lei de Deus são como placas de sinalização que nos indicam sempre vida. Tem uns que falam aí, não sei o quê, que Deus poda, não sei, não tem nada disso não. Uma vez eu vi uma camiseta bonita, a pessoa escreveu assim, livre, dependente de Deus. Olha que bonito.
Que a gente pensa ser livre, é fazer o que quer, o corpo é meu, eu que mando. Não. Nós só somos livres para fazer o bem. Como você é livre para fazer o mal? Para furar o olho do outro e roubar e passar o outro para trás? Livres para fazer o bem, livres para amar. Livres, dependentes de Deus. Acho tão bonito. Então, os mandamentos da lei de Deus, que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, não impedem a nossa felicidade, mas trazem segurança, trazem felicidade. E era esses mandamentos que personificavam a presença de Deus no templo. Aí, ó, Deus mora no templo, Deus está aqui conosco. As tábuas da lei, os mandamentos que Ele deu, retrata a sua presença em nosso meio no templo. E aí um dia, como no templo tinham os mandamentos e tudo, o povo nem sempre foi fiel a esses mandamentos. Nós sabemos que nós temos cabecinha fraca. Deus nunca quebra a aliança, seu pacto, mas nós nem sempre somos fiéis aos nossos juramentos. E facilmente o povo se deixou levar pelos ídolos, pelas ilusões. E aí, das leis que indicam o caminho certo, a felicidade, eles começaram a multiplicar as leis. E foram criando normas em cima das leis, como se fossem também preceitos divinos. E aí, quando Jesus chegou lá no templo e viu que o templo estava sendo usado para outro fim, claro que ficou chateado. O sonho de um judeu era um dia visitar o templo, era o que eles tinham no coração. Eles tinham as sinagogas, pequeninas capelas, onde eles rezavam. E liam a escritura todo sábado. Mas para sacrificar animais era só no templo. Por que era importante, Padre? Porque sacrificar o animal tem dois sentidos: perdão dos pecados e pedir a bênção de Deus. Então eles acreditavam que Deus só dava o perdão quando se sacrificava algum animal. Então o sonho de um judeu era o seguinte: juntar uns quebradinhos para que um dia ele fosse no templo fazer o seu sacrifício para ser perdoado os pecados e pedir a bênção de Deus. Muitos moravam muito distante do templo e não tinham muito recurso, não, como hoje também, essa eucaristia doida. Aí o cara pensava assim: gente, eu tenho que ir lá no templo, Tonho, mas como é que eu vou levar o meu bode, o meu carneiro para sacrificar lá? O bicho não aguenta, ele morre lá no caminho. Esse calorão doido, não tem carro, vai levar num carro de boi, numa carroça. E aí, como é que eu vou? Ah, já sei! Lá no templo tem uns currais ao redor do templo, eu compro lá. Viu? Onde chegou. E aí, como os responsáveis, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os magnatas que coordenavam o trabalho do templo, pensavam assim: gente, esse povo vem de longe, como é que vai trazer animal para sacrificar aqui? Nós vamos arrumar uns currais aqui ao redor, olha, muito melhor, né? Vou juntar o queijo com a rapadura. Eles vão vir aqui para prestar o culto a Deus, sacrificar o animal não aguenta a viagem, e nós vendemos o bicho aqui. E é evidentemente que vender lá, tá louco. Você já viu aquelas festas? A água, quanto? R$1,50. Quando é a festa, é R$6, se você quiser. Tá louco. Já viram? Ela era assim. O bichinho que valia R$50, lá era 300, porque aqui, né, comer, trabalhar para manter esse bicho aqui. E ele superfaturava os valores. Tadinho, o cara juntou os pratinhos quebradinhos para ir no templo. O desejo era ser perdoado os pecados, comprava o bicho. E aí o dinheiro ia caindo, a mina. Os currais ao redor do templo. E além disso, tinha também os cambistas. E os cambistas? Os cambistas eram o local do câmbio, da troca da moeda. Por que tinha que trocar a moeda? Porque o dinheiro romano tinha o retrato de Nero, ou de César, o imperador romano. E o judeu nunca podia aceitar algo que retratasse uma imagem. Então tinha que trocar o dinheiro romano pelo dinheiro do templo. E na troca, quem que vence? Os caras ficaram tiririca. E aí, quando Jesus chegou e viu aquela balbúrdia toda, gente, mas que virou fombalai de gato isso aqui? E vendendo cabrito, e vendendo boi, os prêmios sujando, tudo berrando. Nossa Senhora! Aqui Jesus subiu nos tamancos. Vocês viram o que ele fez? Pegou um chicote. Não falou que ele deu chicotada a ninguém. Mas que der aquele chicote que faz barulho, vocês já viram, né? Que estranho. E o bicho comeu. Falei assim, mas o que é isso aqui? Saiam daqui.
Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Ó, os currais ao redor. Pegou as mesas dos campos. Tira essas mesas daqui. Que cabeça fraca é essa? O zelo por tua casa me consumirá. Jesus ficou muito triste. Comportamento que não agradava a Deus. E é bonito, porque quando o texto fala que Jesus ficou indignado, não é só questão da parede do templo, onde tinha a arca da aliança lá dentro. Porque o outro é morada de Deus. Então, quando Jesus fala, não façam da casa do Senhor uma casa de comércio. O zelo por tua casa me consumirá. Ou seja, Jesus está preocupado muito mais com aqueles que eles passam para trás, abusam da fé, da inocência, da pureza, e em troca, roubando. Porque o outro é a morada onde Deus habita. Então, quando ele está preocupado, não é só questão da arca do tijolo, não. Preocupado com o outro, que é onde Deus habita e Deus mora. No diálogo com a samaritana, ele fala assim, olha, haverá um tempo que não vão adorar a Deus, nem no templo de Jerusalém, nem no monte Garizim, que tinha outro templo, mas vão adorar em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer. O templo agora é Ele. Vocês viram que também falou? Destrói isso aqui em 3 dias, eu vou levantá-lo de novo. Ele. E o próprio evangelista João falou assim, mas ele não estava falando do templo de tijolo, do corpo dele. Destrua esse templo, em 3 dias eu reerguerei. Quem? O templo, que é o corpo dele. Quem quiser agora fazer um encontro com Deus, basta ir até Jesus, encontrar-se com Ele. Ele é o reflexo do Pai. Olha que bonito. O templo, morada onde Deus habita, personificado nas tábuas da lei, na arca da aliança. O templo, que é o próprio Jesus. Deus que reflete no rosto. Quem é Deus? É Jesus. O próprio Deus que reflete a sua existência em nosso meio na pessoa de Jesus. E nós, pelo batismo, morada de Deus. Quando você foi batizado e eu, o Espírito Santo desceu lá do céu e veio aninhar dentro de nós. Nós somos morada de Deus, templos dele. Por isso, quando nós violamos o templo, violamos o outro. Fazemos o outro sofrer, roubamos, saqueamos, etc. É destruir o outro, que é o templo. Tem um cumprimento indiano tão bonito, chama Namastê. Vocês devem ter falado. O Deus que mora em mim, saúda o Deus que mora em você. Somos morada de Deus. Olha que bonito. E aqui entra o questionamento, para voltar ao assunto da faxina. Como anda o templo onde Deus mora dentro de mim? Não está precisando de uma faxina, de rever alguma coisa? Mágoas, ressentimentos, tem tanta coisa que precisa ser purificada dentro de nós. Toda morte deveria nos alertar para isso. O que leva dessa vida? Tanta picuinha, tanto apego, tanta besteira que não leva a nada. Coisas mal resolvidas. Temos que pedir muito. Hoje rezei de manhã na missa de manhãzinha e ontem à noite pedindo a Deus para purificar o coração do nosso templo. Principalmente o sentimento que nós estamos cultivando atualmente. Insegurança, ansiedade, depressão, falta de esperança, tanto sofrimento, toda parte. Deus é nossa esperança, Deus tem que ser nossa segurança, nós não dá conta não. Tem gente que fica caçando jornal o dia inteiro para ver, morreu 20, diz que lá em São Paulo morreu mais 100, parece que sente gosto, enche até a boca. O que é isso? Parece profeta de desastre. Vira essa boca para lá. Eu vejo só um, enquanto começa a falar de mas não, tá bom, já vi que basta. Só fala esse assunto, não tem mais nada. Só isso. A vida acabou. Eu volto a repetir aquela expressão que eu já falei para vocês em outra oportunidade, que o psicólogo falou uma vez, numa palestra que ele deu. Se apegue a coisas que te lembram a vida, te remete à vida, não só a morte. Isso a gente não viva. Vai estar tudo em parafuso. Um café bom, um biscoito gostoso, um passeio de bicicleta, anda lá no pasto mesmo, está bonita, verdinha agora com a chuva caindo.
Bebe um copão de leite gelado. Ai, com umas bolachinhas. Coisa boa. Afoga um arroz cheiroso no alho. Ai, que coisa boa, é a vida. Bate papo com alguém, seja pelo telefone. A pegar coisas que te remetem à vida, não à morte. Senão está feio, vai estar tudo em parafuso. Tem gente morrendo até sem pegar o vírus, porque, nossa, vai chegar, já vou morrer então de uma vez. E morre de medo, morre de ansiedade, morre de... Diz que o excesso, depressão é excesso de passado. O passado teme em ficar no presente. Deixa ele lá. Para quem romper no presente? Já vivi. Tem saudade do passado? Tem. Voltar? Não. Já passou. Depressão é excesso de passado. Deixa o passado. Ansiedade, insegurança, excesso de futuro. Você não sabe se vem. Uma vez atendi a confissão de uma pessoa, achei tão bonito. E dei uma cheirada nela também. Falou assim: ai, padre, eu estou confessando aqui, estou tão arrependido, queria tanto mudar, mas eu não tenho medo de cair amanhã. Hoje, agora, o que você quer? Não quero cair, então o que basta é agora. É o momento que Deus olha, é aquele momento. Coração convertido, coração que se arrepende, quer começar uma vida nova, Deus está vendo ali, ó. Ou amanhã não sei se vai chegar. Aí, excesso de ansiedade e angústia. Ai, como é que vai ser? E como é que vai ser? A angústia que é diferente de prudência. A ansiedade que é diferente de programar as coisas. Agora acabar a vida porque não chega do jeito. Não. Passado, hoje. É até bonito porque o nome chama presente, não é? Presente, de graça, estou te dando hoje. Eu termino pedindo a Nosso Senhor que nessa missa agora nós estamos celebrando, você que está assistindo em casa, está vendo aí, e você aqui presente na nossa igreja, o Senhor vai acalentando o nosso coração, vai purificando de tudo aquilo que nos entristece, nos distancia dos outros, nos distancia de Deus, vai acalmando essa tempestade dentro de nós. É muito barulho. Nosso Deus. É muito barulho. Enquanto Deus não acalmar essa tempestade dentro de nós, não tem paz, não. Então Ele traga paz ao seu coração, vai purificando o seu templo, para que Ele possa verdadeiramente reinar dentro da nossa vida, do nosso coração. E aí vai dando vida nova a todos nós. Como morava no templo em Jerusalém, Jesus é o próprio Deus andando em nosso meio, e nós morada de Deus pelo nosso batismo, que vai nos purificando, vai nos dando força. Aí nós vamos caminhando um pouquinho, pouco a pouco, como diz o italiano, piano piano si va lontano, pouco a pouco se vai longe. Então vamos caminhando devagarinho. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça nessa nossa caminhada. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,